Olá, pessoal! Hoje vamos para mais uma live aqui, né? Nosso talk show da Clícia. Hoje vou trazer uma convidada super especial, a Isabela. Ela é psicóloga clínica e a gente vai falar um pouquinho sobre ditadura da beleza. Na verdade, a influência das mídias sociais no padrão tão fechado hoje em dia da questão do padrão de beleza, né? Então a gente vai bater um papo sobre isso. Ela tem muitas informações para trazer para a gente também. Isabela, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite e vamos, né, conversar sobre as questões da ditadura da beleza nessas mídias sociais. Vamos, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Clícia. E oi para todo mundo. Isabela, assim, a gente, né, estava pesquisando sobre isso, vendo sobre isso, e é uma questão que a gente vê cada vez mais, né? Talvez com o aumento das mídias sociais, existe uma questão atual dos filtros, né? Que não tinha até pouco tempo, que você coloca uma boca maior, o rosto fica diferente, afina o rosto, né? Até o cabelo a gente consegue mudar hoje em dia com filtro. Então, assim, quais seriam, por exemplo, os impactos disso para a nossa saúde mental, né? E a questão de autoaceitação também. Os filtros, eles são uma armadilha psicológica, né? Porque eles vendem algo que não é a realidade. E são muito usados nos stories, que é para passar, assim, o ao vivo da vida. E acaba mostrando algo que não é real, vende algo que não é real, gera insatisfação, inclusive na própria pessoa. Eu monto ali como eu quero ser, como eu gostei da minha imagem, e eu me olho no espelho e eu não vejo aquilo. E assim, no Brasil, o segundo país do mundo que mais faz cirurgias plásticas, eu acho que isso é muito significativo, né? As pessoas buscam ficar parecidas com aquele filtro, né? Com que elas conseguiram se ver daquela forma, né? Só que existe uma frustração muito grande, porque você olha para o espelho e fala assim, nossa, mas eu não tô assim, então eu quero ficar assim. Como que eu faço para ficar assim? E talvez a gente esteja maquiando demais até a vida, né? Então, eu estou me maquiando para o outro, né? Colocando como se fosse uma máscara mesmo para o outro, e uma máscara para mim, porque à medida que eu não consigo nem me olhar no espelho, né? O que eu estou fazendo? Ferindo a mim mesma. Sim, sim. E é uma máscara no sentido que eu acho que as pessoas param de se olhar de uma forma mais subjetiva, né? Assim, de quem sou eu? Porque fica como se eu fosse só o meu corpo, como se todo mundo fosse apenas o corpo. E aí, para eu ser um corpo que gera assim satisfação, eu tenho que atingir aquele ideal. Só que é um ideal inatingível, né? É uma indústria muito grande que mobiliza isso. As plásticas, os procedimentos estéticos, até assim, os cosméticos, exatamente. Tem produto para tudo, né? Isso, exato. Eles assim propõem um problema, o teu corpo tá errado, tu tem um problema no teu corpo, e isso vendem insegurança para que tu compre a solução deles, entende? Justamente. E a questão dessa harmonização facial, que eu digo que é mais uma desarmonização facial do que uma harmonização, né? As pessoas têm ficado extremamente parecidas, né? Todo mundo tem a mesma boca, o mesmo queixo, e né, amassando o rosto, é todo mundo muito parecido. E a questão, eu estive recentemente na Grécia, e os gregos, eles já tinham essa questão de que a natureza, ela era assimétrica, né? Ela tem um equilíbrio, mas ela é assimétrica. Uma das construções mais famosas lá em Atenas, né, a Acrópole, ela não tem um lado igual ao outro. Um lado é diferente do outro, mas quando você olha, está em harmonia. Só que elas são diferentes, porque eles faziam as construções baseados nas leis da natureza. Então, quando você pega a natureza e o nosso próprio rosto, né, quando a gente divide um rosto, ele não é um lado igual ao outro. Mas quando você completa, né, você complementa as duas hemifaces, você tem ali uma simetria. A gente hoje em dia está querendo tirar essa simetria para um equilíbrio que não é equilíbrio, né? Para um desequilíbrio, né? Exatamente. E gera essa questão de não aceitação. Então, eu quero tanto que um lado seja igual ao outro, que, na verdade, eu gero um desequilíbrio, tanto na questão da face, quanto na questão
do meu padrão comigo mesma. Então, assim, eu estou desequilibrando talvez quem eu sou, né? Você vê muito isso no consultório, na sua prática clínica. Como é que as pessoas têm lidado com isso? Nossa, isso é muito presente, assim, e eu percebo muito isso em meninas mais jovens, assim, adolescentes, jovens, adultas, que eu acho que não tem, assim, um senso crítico já desenvolvido, estabelecido, como a maioria das mulheres adultas tem, né? Uhum. E esse padrão que vendem é como se fosse o natural não é belo. Tu precisa ter algo fabricado para te ser bonito. Eles vendem a beleza como se não fosse algo que todo Uhum. mundo pode ter, né, com as suas próprias características. Exato. Todo mundo tem que entrar naquele padrão, exatamente como tu disse. É uma ditadura, né? Assim, É uma você tem que ser um ditadura. robozinho. Se você não for aquele robô igual, tanto no seu comportamento, quanto no seu padrão de beleza, quanto no que você fala, né? E eu acho que, assim, as mídias sociais, né, as telas, o uso excessivo que a gente tem feito, principalmente nos últimos anos, passamos por uma pandemia, ficamos muito tempo na frente de uma tela e tudo que a gente tinha de ambiente externo, né, externo, era produzido dentro de uma tela. Então a gente sofreu muita influência, né, das blogueiras, das musas fitness, né, que vivem uma vida que às vezes é inalcançável, né, um padrão que é feito para te vender fórmulas, né, proteínas específicas, etc. e tal. E como é que é isso assim? Eu percebo isso além de uma realidade diferente que cada um tem, porque a pessoa acorda, trabalha, cuida de casa, é uma vida muito diferente, uma comparação desleal à blogueira. Uhum. Tem ainda a questão de que, assim, a blogueira, ela prega que tem uma vida saudável, não estou falando todas, mas muitas fazem isso, pregam que tem uma vida saudável e não tem. Assim, tem comportamentos que levam à insatisfação corporal, levam a julgamentos com o próprio corpo. Uhum. Tem essa ditadura, assim, da magreza, né, do musculoso, tem muito isso. E pessoas que só consomem esse tipo de conteúdo acreditam que aquilo é o verdadeiro, isso é o certo. Não tem, assim, uma consciência de que, bom, isso aqui não me serve, eu não penso desse jeito. Não, a pessoa toma para si e quer aquilo para sua vida e acha que sim, que se não faz dieta X, não tá vivendo da forma certa, da forma saudável. Uhum. Acaba gerando também uma certa. Você persiste, você busca um padrão, né? Às vezes, uma idealização que é inatingível. Então, Sim. isso gera um grau de frustração, às vezes, que você não consegue lidar. Né? Você não consegue atingir aquele padrão, porque o seu biotipo não é para aquele padrão. O tempo que se gasta e às vezes o que não está nas telas, né? O que está por trás das telas. Então, tem os transtornos alimentares, né? Então, algumas, não digo que sejam todas ou a maioria, mas algumas dessas blogueiras, influencers, né? Eles têm essa questão dos comportamentos alimentares que não são saudáveis. Então, tem a prática bulímica, né? A prática da anorexia, mas vende como um padrão de beleza saudável. E aí você não se vê com aquele próprio corpo, você não aceita, não vou pegar uma piscina porque eu não estou com o corpo ideal da blogueira tal. Você deixa até de viver momentos de lazer, de prazer, porque você acha que você não se enquadra no seu próprio corpo. Né? É um padrão mais de você se aceitar, mas isso também não é só de autoaceitação, é uma questão social também, né? Então vai muito além. Exato. Agora que a gente está chegando perto do verão, a gente vê, né, muita propaganda dizendo, para te ter o corpo do verão, tu tem que entrar na academia agora, ainda dá tempo, coisas assim que vendem que essa época só alguns corpos fazem parte, não são todos. E é como se a pessoa fosse só o corpo dela. Não tem nada além disso. A autoestima está formada a partir do corpo. Eu só vou ser feliz, eu só vou ser realizada, eu só vou ter o corpo do verão, né?
quando eu tiver de tal jeito. E não está baseada assim numa autoestima nas próprias realizações, nas próprias qualidades, até no que a pessoa se enxerga de bonita, no que acha que tem de bonito nela mesma, né? Não é nisso, é nesse processo de atingir esse corpo que nunca se atinge. E você acha que a questão da ditadura da beleza é uma questão de gênero? É uma ditadura de gênero? Acho que acomete assim muito mais as mulheres. Percebo que tem alguns homens que têm certo sofrimento devido a essa questão, mas eu acho que com as mulheres, percebo que com as mulheres é muito maior. Inclusive as imagens que são divulgadas de mulheres com esses corpos perfeitos, com essa imagem perfeita da beleza, é muito maior, né? E é para gerar insegurança, é justamente isso. E os desenhos também, né? Por exemplo, crescemos vendo as princesas da Disney. Que não sei se você já reparou que tem uma cinturinha assim, inalcançável. Então, para você conseguir o príncipe perfeito para sua vida, para você ser feliz, né? Ter o final feliz que as historinhas contam também, você precisa ser magra, né? Então, isso é uma coisa que a gente também tem que desconstruir. E as crianças, né? A gente ensina as nossas crianças que esse é o padrão de beleza ideal desde muito cedo. Claro, eu acho que, assim, tu tocando nesse ponto, é importante a gente falar até que toda a história aí envolvida já traz uma problemática, né? Porque ninguém nem precisa encontrar o príncipe encantado para ser feliz. São muitas coisinhas que vão sendo colocadas na cabeça das crianças. E aí se vende um feliz para sempre, mas para você fazer isso, você tem que estar num estereótipo ideal, né? E aí isso já gera insegurança desde muito cedo. Então os desenhos, às vezes, eles são diferentes, né, para os meninos e para as meninas. E para os meninos é muito mais luta, etc. e tal. Isso vai mudando bastante, lógico, ao longo dos anos. Mas, consequentemente, a gente pega algumas referências e algumas inseguranças que nos são construídas, né? Não é uma questão que a gente vai construindo, tá tanto na nossa sociedade e a gente vê aquilo tanto que não se tem um pensamento crítico sobre aquilo, né? Já está socialmente aceito. Sim, e isso que tu tá falando, por exemplo, do desenho, né, que vem mudando um pouco. Sim, algumas coisas vêm mudando, mas outras também nem tanto, porque hoje, para eu me comparar é muito fácil, eu abro meu Instagram e estou me comparando. Antigamente, o corpo ideal, essa beleza inatingível, ela estava numa capa de revista, era um pouco mais afastado, essa comparação não era tão excessiva quanto é hoje, não entrava tanto na vida das pessoas. Hoje é muito grande. E aí, o conceito de saúde, que também é. Hoje se tem uma noção de saúde muito maior que alguns anos atrás, mas ao mesmo tempo fica atrelado a uma ideia de jovem. Para eu ser saudável, eu tenho que ser jovem e bonito. E aí a pessoa não fica somente sendo saudável, ela ultrapassa isso, tendo essa desculpa, né? Eu quero ser saudável, mas não é isso. Ela não faz coisas saudáveis para ser jovem e bonita, para se manter jovem e bonita, né? Sim. Hoje em dia a gente se compara muito mais porque é muito mais fácil, você convive, né, com as pessoas, assim, nas redes sociais. Então eu acordo, eu abro o Instagram e eu vejo que a blogueira já acordou, o que ela tomou de café da manhã, ela tomando sol na piscina, etc e tal, né? O que ela jantou à noite, o que ela fez durante o dia, qual massagista que ela foi, qual personal que ela tá. Então, você se compara muito, né? Você se compara a um nível que é diário e muito intenso, né? Sim. Então, o que você falou, não é só um padrão de revista. Eu olhei, nossa, essa modelo aqui que tá na capa, ok. Mas hoje em dia é como se fosse melhor amiga, né? Porque você vê o tempo todo. Você tá ali, você parece que conhece a pessoa. E eu acho importante falar que até as blogueiras, até essas pessoas que estão em evidência, elas usam Photoshop. Aqueles corpos perfeitos, eles não estão na realidade. É o ângulo, é a luz, é o Photoshop, e além dos 1000 procedimentos, das plásticas, de tudo isso que já foi feito. Exato. Então, assim, eu acho que é mais do que um padrão de acolhimento, né? Eu acho que socialmente nós mulheres devemos nos acolher, que é algo também que
Não basta, eu me aceito, eu me acolho. É um discurso que é bonitinho falar, mas que, na verdade, a gente precisa colocar realmente em prática essas questões, né? Porque a gente já vive o consumo da mídia muito pesado. Com certeza, com certeza. Falar, né, que todo mundo tem que se amar é muito fácil, como tu disse, mas não adianta muita coisa. Eu penso assim que para as mulheres terem domínio dos próprios corpos, é essencial que façam um exercício diário de enxergar beleza nos corpos que não estão sendo mostrados pela mídia. Acho que, além disso, também tem que se cuidar o que se consome na internet, ter um filtro do que está se vendo, do que não está se vendo. É muito falado até do um follow terapêutico, né, Crícia? Não sei se tu já ouviu, assim, essa expressão, mas eu acho super válido que não se siga pessoas... Pro pessoal, assim, olha, se aquela pessoa, né, não tá te fazendo bem, ou se aquilo ali te traz algum tipo de prejuízo mental, não tem problema, deixa de seguir, né? Te causa ansiedade, assim. Não segue. Isso, exatamente. Tem muita gente aí na internet que prega que é saudável e não é. Só está trazendo, assim, muito prejuízo para o pessoal que acompanha esses conteúdos. E eu acho que a gente também vive numa época onde nunca se teve tantas escolhas, né? O poder de escolha. Então, por exemplo, hoje em dia a televisão você pode escolher o que você quer assistir. Né? As mídias, né? As plataformas, né, de streaming, você escolhe o que você quer ver. Então, eu posso escolher o que eu consumo. Nas minhas redes sociais, eu também posso escolher, basicamente, o que eu quero ver. Né? Com certeza. Então, assim, ter um cuidado também com aquilo que você vê, com aquilo que você consome, né, com aquilo que você quer assistir ou que você quer estar exposto todos os dias, também é um fator de proteção e de cuidado, né? Claro. Então, pode falar. Posso falar? Pode. E eu acho também que, além disso, é muito importante que cada um olhe para si para muito além do corpo, né? Assim, o que eu sou? Quais são as minhas realizações? O que eu quero da vida? Quais são as minhas qualidades? Porque a gente não é só um corpo, a nossa autoestima não pode estar ligada só ao nosso corpo. É muito além disso. Exato. E por isso a importância de fazer terapia. Né? Exatamente. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. A importância da terapia para várias questões, né, na verdade. Mas terapia é coisa de maluco, ir para o psiquiatra também é coisa de maluco. Gente, nunca se falou tanto em saúde mental e qualidade e bem-estar, né? Então, ao invés de vocês ficarem assim nesse preconceito, né? Às vezes é um pré-conceito, é um conceito antecipado de algo que se desconhece, né? Sim. Experimentar, buscar profissionais adequados e qualificados, que isso também é muito importante, né? Para essas questões de acolhimento, né? Trabalhar segurança, trabalhar vários fatores, né? Que hoje em dia a gente precisa cada vez mais trabalhar isso na gente, né? Sim. Então fica aí o reforço da importância do papel da terapia no nosso dia a dia também, né? Acho que conseguimos, assim, abordar o máximo sobre essa questão. Ainda tem muita coisa para a gente falar sobre a ditadura da beleza. É um tema bem amplo, né? Que eu acho que o pessoal pode colocar aí nos comentários e a gente pode também ir comentando, porque vai desmembrando, né? São vários tópicos, várias questões. Muita coisa. A gente poderia ficar horas aqui falando. Mas foi um excelente bate-papo. Eu quero muito te agradecer, né, pelo carinho de ter aceitado esse convite. E estaremos juntas, quem sabe, fazendo outras lives aí. O pessoal pode propor temas para a gente estar aqui trabalhando. Queria te agradecer muito. Você tem algum recadinho para deixar também aqui para o pessoal? Olha, eu acho que a gente falou bastante aqui. Eu acho que esse cuidado consigo é essencial, sabe? Se olhar, se cuidar. Ser saudável é ótimo, mas não em busca, importantíssimo, mas não o saudável que muita gente vende na internet. Esse saudável na busca de algo ideal. Não, é o teu saudável, é dentro do teu corpo, do que faz sentido para ti, do teu tipo físico. Eu acho que tudo isso o pessoal não pode esquecer, principalmente quando está se consumindo esses conteúdos na internet.
Sabe? Porque quando a gente fala de bem-estar, né, a gente fala de bem-estar físico, a gente fala de bem-estar social, a gente fala de bem-estar psíquico. Então, tudo isso é um complemento. Então, buscar a sua, como diria, é clichê, mas é verdade, a sua melhor versão, né? A sua versão, a sua versão. É uma sua, exatamente. Sua. É sua. Não é do outro, né? Não é alguém que vai te dizer qual é a melhor versão. Exato. A sua versão. Acho que a gente encerra assim dessa forma. Muito obrigada. Tá bem, obrigada, Clícia. Pedir para o pessoal deixar o comentário, o like, compartilhar, curtir o canal e seguir também a Isabela nas redes sociais. Tá bom? Um abraço. Obrigada, Isabela. Um beijo. Obrigada, Clícia. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.